Vamos conversar com César Romão. César Romão, como está tudo por aí, meu querido? Tudo bem? Prazer em revê-la, Regina. Prazer todo meu querido. Bom, pandemia, todo mundo em casa, os casais em atrito. E aí, hein? Por que isso está acontecendo, César Romão? Qual a sua avaliação, por favor? Regina, a pandemia ela desencadeou em muitos casais o que eu chamo de obsolescência programada. As pessoas vão deixando os seus sentimentos ficarem obsoletos. Mas esse fator de separação, ele não é só aqui no Brasil, não. Ele vem ocorrendo em muitos países. No mundo todo, as separações aumentaram 177%. Nossa. E a razão é assim, o isolamento social, ele aproximou os casais que estavam estáveis, tá certo? E ele afastou os casais que estavam aparentemente estáveis. Então, nessa fase, as pessoas se descobriram mais sobre os seus parceiros, o que era nutritivo e o que era nocivo, né? Então, novas relações familiares foram surgindo e aí instalou-se a pandemia das separações também. Os casais que se amam verdadeiramente ampliaram esse amor. Os casais que tinham dúvidas ampliaram essas dúvidas. Para você ter uma ideia, minha querida Regina, as buscas de informações sobre como se separar na internet, nesta fase de pandemia, aumentaram 9.900%. É um número astronômico. Quer dizer, a falta de equilíbrio, a compulsividade, a ansiedade fizeram um tempero aí para aumentar essa situação. Algumas separações são inevitáveis, né? Mas muitas podem ser reparadas em direção à jornada da felicidade dos casais. Romão, eu sou uma pessoa otimista e procuro sempre um olhar positivo sobre as questões. Se o casamento já não estava bem, se os cônjuges já estavam se desencontrando, se não houvesse a pandemia, talvez eles arrastassem essa situação por muito mais tempo e se afastassem da felicidade. Estou errada? É uma questão para a gente... Só o tempo diria isso, né? Porque Sim. também teriam mais tempo até num ambiente mais salutar para tentar se recuperar. Mas nem tudo está perdido, Regina. Boa. Existem algumas maneiras que podem salvar relacionamentos. E se você está pensando em separação, antes de materializar essa separação, eu vou sugerir que você avalie 5 pontos. Vamos lá. Vamos a eles, Regina? Vamos a eles. Então, primeiro, o casal esgotou todas as possibilidades de um ajuste pacífico para continuarem juntos? Sim ou não? Eu me lembro que em uma das minhas palestras eu fui indagado por um comandante de um destroyer americano e ele me contou um negócio muito interessante. Ele disse que nenhum destroyer americano, quando é abatido, afunda sem disparar todos os torpedos. O capitão tem que ficar dentro do destroyer e disparando todos os torpedos. Olha. Isso me deixou uma margem para a gente até fazer um comentário hoje aqui. Quer dizer, nesse primeiro item, casal, você disparou todos os seus torpedos? Você tentou praticamente de tudo antes do seu casamento afundar? A segunda coisa que você deve considerar é assim: você colocou na pauta a energia do primeiro dia? Ou seja, aqueles momentos que fizeram de você um casal feliz, apaixonado, eles ainda estão aí. A gente precisa revitalizar, porque os nossos campos ficam maduros, eles precisam ser revitalizados. O terceiro ponto: já deram uma folga para as adversidades do seu relacionamento? Porque tem gente que quer brigar todo dia, Regina. Tem gente que quer se dar mal todo dia. A pessoa não dá uma folga para essas adversidades. O quarto ponto: o casal teve humildade para buscar aconselhamento entre pessoas que têm experiência em relacionamentos, porque precisa humildade para isso. E o quinto ponto: eu sugiro que acordem toda manhã e lutem mais para ficarem juntos do que para se separarem, porque depende de ambos, não depende de um só. Sem dúvida nenhuma. Então são 5 pontos assim que a gente pode anotar e observar e praticar, né? Olha, a prática leva à perfeição. Sem dúvida. Então, se você tomar essa consciência desses 5 pontos, praticá-los, cobrá-los de você e ambos fizerem, eu tenho certeza absoluta
Como eu disse no início da nossa conversa, existem separações que são inevitáveis, mas a maioria delas é reparável. Tá, a gente continua a conversa, você me dá um minutinho? Claro. Já venho aqui. Vamos continuar conversando com o César Romão sobre casais. Bom, então a maioria dos casais não precisa se separar para retomar a jornada da felicidade. Tem os 5 passos. Regina, as pessoas preferem alimentar o lado mais escuro de um relacionamento, né? E o relacionamento tem o seu lado claro. Se elas não esquecessem o que as uniu um dia, talvez nunca se separassem. Sem dúvida. Porque elas se uniram por uma razão. E aí elas vão esquecendo essa razão. Por isso que eu chamo de programação dentro da obsolescência. As pessoas vão deixando o seu relacionamento obsoleto, como se fosse um objeto, como se fosse algo que saiu de moda, investem muito pouco todos os dias no seu relacionamento. E claro, né, os homens precisam mudar um pouquinho, porque nessa pandemia o homem em casa é um trabalhão, né, Regina? O homem gripado já dá trabalho, imagina na pandemia que trabalho eles devem ter dado aí. Romão, seja mais específico, os homens precisam mudar um pouquinho no quê? Então, o homem, o que acontece, Regina? Nós temos um senso de criatividade muito inferior ao da mulher. Nós temos um senso de cabresto, a mulher não tem. A mulher ela tem uma visão mais ampla. Muitas das coisas que os homens fazem, por exemplo, para eles não é nada, mas para a mulher é uma ofensa. E ele repete aquilo, ele vai repetindo aquilo, até que chega um dia ela acaba estourando com aquele fato, né? Fala, mas você está brigando comigo por causa disso? Não, não é por causa disso. É pelo número de vezes que você fez isso. Que o homem fez isso. E ele não entende, ele acha que aquilo é uma coisa simples. Por exemplo, ela coloca lá na cama um edredom novinho, um edredom maravilhoso, ele vai lá e põe uma toalha molhada. Primeira vez ela tira, a segunda ela tira, da terceira em diante é tudo ofensa. Ela já vai colocando na pendura. E a mulher, ela tem uma coisa muito interessante, né? Ela vai guardando. Aí o dia que ela tira tudo da pendura, ela derruba tudo de uma vez, o cidadão fica perdido, não sabe o que está acontecendo, nem ele lembra mais daqueles fatos, mas a memória dela é uma memória intrínseca, não falha. E um outro ponto também, que na minha opinião aconteceu de maneira muito pequena nessa pandemia, foram as pessoas aproveitar para discutirem relacionamento. Sim. As pessoas falaram muito pouco sobre elas mesmas, né? Falaram sobre tantas coisas, de repente não conversaram sobre elas. Mesmo com a criançada em casa, mesmo com tudo acontecendo, é preciso arrumar uma brecha, né, Romão? E o homem, ele tem um instinto, Regina, de chinelão, sofazão. Se bobear, ele fica grudado lá mesmo e não sai. Porque o homem acha que a mulher tem que ser igual a ele. Ele quer se apaixonar por uma mulher que gosta de futebol, tá certo? Que toma cerveja com ele, e ela, às vezes, quer uma pessoa que assiste uma novela com ela, assiste um filme romântico, que o homem odeia filme romântico. Então, nós temos que aprender mais sobre nós mesmos. O homem tem que aprender mais sobre ele, a mulher tem que aprender mais sobre ela, e os dois aprenderem mais sobre ambos juntos. E entenderem, principalmente, essas diferenças genéticas que nós temos, né? Ô, Romão, e como que você suspeita que vai ser daqui para frente? Bem, quem conseguiu passar vai se salvar. Quem não conseguiu vai ter que iniciar um outro relacionamento. Essa é uma ótima questão que você colocou, Regina. Sabe por quê? Não adianta você começar um novo relacionamento e levar a sua mesma pessoa para esse relacionamento. Sim. Você vai fazer as mesmas coisas nesse relacionamento. E, de repente, você estará vivendo um padrão repetitivo de comportamento e daqui a pouco está se separando novamente. As coisas que acontecem na nossa vida, principalmente em relacionamento, é para que as pessoas fiquem mais maduras, para que elas entendam mais. Quando você conhece a causa, você consegue lidar com o efeito. As pessoas se separam, não ficam conhecendo a causa e depois repetem isso num padrão repetitivo. Perfeito. Sempre um prazer te receber, uma delícia te ouvir, uma honra ter todos os seus conhecimentos adquiridos ao longo de uma vida dedicada a estudo e tal aqui conosco. Muito obrigada, viu, Romão? Obrigado, Regina. É sempre um prazer estar com você. Se você permitir, a gente está lá no site, você encontra tudo, todas as minhas atividades. E olha que bacana, como as livrarias estão aí hoje
passando por esse fechamento, através do meu site você pode agora adquirir o meu best-seller A Semente de Deus e receber autografado, Regina. Ai, que máximo! Basta entrar no site lá, fazer a aquisição e você recebe o best-seller A Semente de Deus, que conquistou mais de 50 países, Rússia, Itália, Alemanha e tantos outros, aí na sua casa, e eu faço questão de autografar para você. Autografado. César Romão é escritor e palestrante e o site é cesarromão.com.br. No Facebook também tem César Romão, no Instagram também. Coloca César Romão que você chega nele, não é isso? É isso mesmo, é facinho. Muito obrigada, meu querido. Obrigado, Regina. Prazer estar com você e sucesso sempre. Todo nosso. Bom feriado. Até breve. Até breve. Até mais. Tchau.